Perdi minha filha faz 8 meses. 3 visitas do meu pastor, nada do conselho. Vivo afundada no meu luto. O que fazer? E a continuação é: meus amigos não cristãos estão me carregando no colo. Devo cobrar do meu pastor, do meu conselho? Ô, meu irmão, primeiro deixa eu dizer que eu sinto muito. Nossa, perder um filho, só de imaginar, né? Eu perder meus filhos, o coração fica apertado, né? Então eu só consigo imaginar, e eu mal consigo imaginar, né, a luta e o peso disso tudo no seu coração. Como é que a gente faz com isso? O que a gente faz diante disso? Bom, assim como eu mencionei na situação anterior, é preciso tocar nesse ponto aqui também. Como nós temos sempre a tendência de olhar para o outro, de esperar do outro, de colocar sobre o outro certas demandas, é sempre importante a gente olhar para o nosso coração e perceber como é que o nosso coração está lidando, né, com essas questões. Então veja, por um lado, é natural e é esperado que você sofra com a perda de um filho. Às vezes a gente acha que chorar, sofrer, passar pelo luto, alguma coisa assim, são expressões de falta de fé ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que a Bíblia nos mostra? Qual é a resposta adequada para a perda? Então, olha para Jesus, considerando aquela família que ele amava, né? Lázaro, Marta e Maria. E o que a Bíblia vai nos mostrar é que a resposta que Jesus oferece quando contempla Lázaro morto é uma resposta de profunda tristeza. Então, esse é o momento na Escritura em que a Bíblia descreve, né? Jesus chorou. Então, talvez um dos primeiros aspectos para você considerar aí é que passar por esse processo, né, de dor, de sofrimento, de luto, quando se perde alguém, é um processo natural e é um processo esperado, porque a resposta adequada para a perda, nesse sentido, é a resposta do choro, da dor, do sofrimento. Agora, existe um limite, vamos colocar nesses termos. Nós devemos verdadeiramente chorar a perda. Mas existe um ponto em que a perda não deve ocupar o centro do nosso coração, o eixo definidor da nossa vida. Então entenda bem isso, tá? De modo nenhum nós vamos menosprezar a sua dor ao perder a sua filha. Essa é uma dor dilacerante. Ninguém pode diminuir o peso disso. Ao mesmo tempo, nós queremos lembrar você que essa dor ou essa perda não pode ocupar o centro do seu coração. Porque no momento em que ela ocupa o centro do seu coração, você está dizendo para si mesma, você está dizendo para Deus, você está dizendo para o mundo, você está dizendo para tudo, que o eixo central, o foco da sua existência, a base da sua vida era, ou é ainda, esse relacionamento com a sua filha. E biblicamente, isso não é saudável. Então entenda bem, tá? Eu de modo nenhum quero menosprezar a sua dor.
mas eu quero te ajudar a perceber que se você viver na base do amor pela sua filha, em termos bíblicos, você colocou a sua filha no lugar de Deus. E isso vai impedir que você consiga se restabelecer. Então eu não quero dizer que você, a partir de agora, né, automaticamente tem que se tornar uma pessoa leve, solta e, enfim, né, de jeito nenhum. Leva tempo até nós assimilarmos essas coisas, até nós reconhecermos, até que essas questões sejam tratadas no nosso coração. E tá tudo bem. Mas eu quero apontar para você esse caminho, para você entender que é preciso seguir nessa direção. Então, quando você olha para o seu coração nesse aspecto, né, desse prisma, então você vai precisar fazer esses primeiros exercícios de considerar se o seu coração está no lugar correto ou não. E é a partir daí que você também vai poder olhar para o tipo de resposta que as outras pessoas ofereceram e estão oferecendo a você. Porque elas podem estar erradas. E se estiverem erradas, elas devem ser chamadas, né, ao acerto. Né? Então, em algum sentido, você deve sim conversar com seu pastor, com seus líderes e procurar os irmãos da igreja. Mas não a partir de um coração ressentido que diz: por que vocês não estão olhando para mim? E sim a partir de um coração que deseja verdadeiramente desfrutar de auxílio, de graça, de companhia na jornada. Então, ou você pode olhar para isso a partir de um olhar de ressentimento, ou você pode honestamente chegar para eles e dizer: eu estou precisando de ajuda. Alguém pode caminhar comigo? Eu preciso de pessoas orando comigo. Eu preciso de pessoas que me lembrem de algumas verdades que eu esqueci ou que são muito difíceis de eu assimilar agora. Você pode simplesmente dizer: está muito difícil caminhar sozinha. E nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Então eu diria que há dois níveis. Para você que está passando por esse sofrimento, resista a abraçar o ressentimento e a amargura. Procure ajuda honesta e suplique a graça de Deus. Agora, para todos os outros que estão assistindo isso aqui e que podem assistir isso depois, eu diria: olhem a situação dessa mãe que perdeu sua filha e saibam que existem pessoas na sua igreja passando pelas mesmas coisas. E vocês deveriam estar atentos a isso, deveriam estar buscando auxiliar, amar, servir pessoas no meio das suas lutas. Vocês, nós, né? Nós somos pessoas egoístas, mesquinhas. Nós não estamos olhando, nós não nos importamos com aqueles que estão afundando à nossa volta. E isso é péssimo. Imagine a dor de uma mãe chorando a perda da sua filha e tendo que lidar com isso sozinha, quando Deus nos colocou em uma comunidade, em uma família da fé, e nós não nos importamos uns com os outros. Isso não se encaixa, isso não faz o menor sentido quando nós olhamos para aquilo que Deus descreve acerca da igreja. Então, para você, minha irmã, busque o seu pastor, não simplesmente com um olhar de cobrança, mas com um olhar de: eu preciso de ajuda, você pode caminhar comigo? E para nós, demais irmãos da igreja, nós precisamos ir até os nossos irmãos que estão passando pelas suas lutas e pelos seus desafios. Deixa eu ver, mais uma pergunta?